Hoje você vai saber tudo sobre como tirar risco e arranhões da roda do seu carro. Nesse caso, como exemplo, é uma roda de caminhão, exatamente o mesmo processo que você vai utilizar para reformar em casa a sua roda de alumínio, removendo risco, arranhões, ralados, porosidade, oxidação, ou seja, furinhos na roda, através desse processo. Você já apressou quanto custa para reformar uma roda ralada? Com certeza é uma boa grana. Só que hoje você vai conseguir resolver isso da sua própria casa, no todo passo a passo que eu vou te mostrar hoje. Então você caiu exatamente no vídeo certo. A gente vai sair disso, uma roda completamente zoada, e atingir esse nível de brilho e esse resultado. Será que é possível? Eu vou te mostrar que sim. Então bora para mais um vídeo! Se tu tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel. Eu sou especialista em polimento de metais, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Hoje eu vou te mostrar, sem mistérios, indo direto ao ponto. Também vou te falar quanto que é cobrado por um trabalho como esse para restaurar, removendo riscos da roda, ralado, imperfeições, buraquinhos que causou ali durante o dia a dia. Essa roda teve uma fabricação no ano de 2013, então já sofreu bastante, hein? Tá bem judiada, a galera ainda pintou ela, usaram uma massa poliéster para esconder as imperfeições que tinha por baixo do alumínio, primer e depois uma pintura que com certeza foi feita em algum lugar onde tinha areia do lado, terra, e essa areia e essa terra grudou na roda também, por isso que ela ficou bastante áspera. Ela tá bem machucada, igual eu tô mostrando para vocês, bastante mesmo imperfeição, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai resolver isso literalmente, beleza? Através desse passo a passo simples e objetivo. E o primeiro passo que eu tenho que tomar é iniciar o processo de lixamento. Aí já foi passado o removedor pastoso, como a roda ela tá com excesso de material, o removedor não conseguiu retirar muita coisa. Deu para perceber que ela tá bem áspera, né? Então, para tirar tudo isso, eu preciso de iniciar o processo de lixamento. Vai ser feito aqui uma roda para tração e duas para dianteira. Todo esse excesso de material aí acumulou porque foi passado primeiro o removedor pastoso para ver se soltava um pouco dessa tinta e soltava um pouco desse material. E sem enrolação, essas serão as máquinas que eu vou utilizar hoje, beleza? Uma esmerilhadeira com controle de rotação, disco flap, uma politriz, suporte de velcro bem baratinho que a gente vai conectar ali na politriz para fazer a fixação da lixa, e depois uma lixadeira rota orbital para a gente fazer o acabamento. E nos furinhos de ventilação eu vou usar uma parafusadeira com essa lixinha menor para a gente ter acesso a todos os cantinhos, beleza? O equipamento desse vai ter uma função específica para esse trabalho, então acompanhe todo o passo a passo do vídeo para você entender certinho em detalhes. Roda de alumínio já posicionada na bancada da fama e a gente já vai iniciar o processo de lixamento. É assim como ela está antes. Para esse primeiro processo de lixamento eu vou utilizar uma esmerilhadeira com disco flap. Essa esmerilhadeira ela tem um controle de rotação, isso facilita bastante nesse trabalho. É muito importante ela ter esse controle de rotação, porque se ela ir direto, nesse caso da minha esmerilhadeira aí, ela vai a 11.000 RPM, ela fica muito difícil de controlar. E ao mesmo tempo fica muito perigosa. Às vezes pega em alguma quina, ela dá um tranco. Então fica um pouquinho perigoso, né, rapaziada? Pra gente manter em segurança, a gente coloca uma rotação um pouco baixa. Essa esmerilhadeira aí, ela vai do 1 ao 6. Para todo esse processo, eu vou utilizar a velocidade 3. E eu vou seguir fazendo essa divisão que eu mostrei para vocês. Primeiro próximo aos parafusos, depois próximo aos furinhos de ventilação e por último a bordinha. Vai ser feito um leve desbaste na camada superficial do alumínio. A gente não vai remover muito material, apenas o necessário para tirar os ralados e deixar a superfície bem lisa e uniforme.
que você já viu qual será a sequência que eu vou utilizar, vou dar prosseguimento ao processo de desbaste. Por baixo de toda a tinta e da massa tá com bastante risco que foi causado por uma lixa muito agressiva. Tá dando para perceber que a roda ela tá bem riscada e com bastante ralado. E para tirar esse risco mais fundo e os ralados mais fundos, eu vou utilizar o flap 36, apenas nessa parte onde está com mais machucado. Depois disso, eu vou repetir o mesmo processo, só com o disco flap 80 e depois o disco 100. Ou seja, quanto mais imperfeição a roda do seu carro tiver, ou a roda do caminhão, mais agressivo a gente vai ter que ser. E por que isso, Gabriel? Se acaso eu pegar uma lixa como essa, granulação 220, e passar ali naqueles machucados mais fundos, a gente não vai conseguir remover, porque ela não tem abrasividade suficiente, ela não tem o poder de desbaste suficiente para a gente remover aquele risco mais fundo. Por isso que eu preciso ser mais agressivo. Nessa parte já foi lixado com 36, 80, 100, depois eu voltei na lixa 80, 120 e 220. A partir daí a gente vai iniciar o processo na 220, próximo aos furinhos de ventilação. Lembrando que cada vídeo eu passo uma dica de polimento diferente. E lá vai mais uma dica de polimento para vocês. Tem bastante polidores que têm dificuldade em fazer essa bordinha. Normalmente o pessoal faz essa bordinha na mão. Mas não tem necessidade, rapaziada. Eu estou usando aí um extensor na politriz com um suporte e uma lixa da Rokit maior do que o suporte. Para quê? Exatamente para ela dobrar e a gente conseguir pegar essa quininha. E a roda de alumínio apoiada no banquinho, com essa inclinação, fica muito mais fácil da gente executar esse trabalho. Pode apoiar ela num banquinho como esse, ou até mesmo em alguma superfície aí que ela fica com essa inclinação. Dessa forma fica mais fácil a gente ter acesso a todos os cantos, beleza? Vou deixar na tela para vocês, para ficar um pouco mais claro, quais que foram as granulações usadas aqui para esse processo. Primeiro foi usado o disco flap granulação 36, em seguida o disco flap granulação 80 e depois disco flap granulação 100. Já aproveita e tira o print aí, meu coligado. Tudo isso usando a esmerilhadeira. Depois que eu fiz esse processo de lixamento com a esmerilhadeira, eu utilizei a politriz para fazer o refino desse lixamento. Eu preciso refinar o processo de lixamento, tirar todo o risco que o disco flap gerou. Daí na politriz eu usei as seguintes granulações. Voltei com grão 80 na politriz, depois disso 120, 150, 220, 320 e 400. Após ter feito todo esse lixamento utilizando a politriz, eu volto fazendo o lixamento na Rokit com as granulações 600 e 800, fechou? A lixa que eu estou usando nesse exato momento é de granulação 600. Depois eu vou usar 800, preparando a roda de forma uniforme. Eu nunca posso desbastar mais uma área do que outra, senão a gente vai gerar ondulações, ou seja, a parte negativa, aonde a gente fez maior desbaste, e a parte positiva, que no caso é a área que ficou mais alta. E para isso não acontecer, é só a gente fazer o desbaste de forma uniforme, tudo por igual, deixando a superfície da roda toda nivelada, beleza? Após o lixamento, é assim que ela fica. Esse é o antes. Essa roda ainda tá com tinta e esse é o depois do processo de lixamento. Ela já tá querendo espelhar. Eu coloco a mão na frente da roda e ela já tá refletindo a minha mão. Através desse teste simples, eu sei que ela tá no ponto perfeito para a gente iniciar o processo de polimento. Esses serão os produtos que eu vou utilizar para iniciar o processo de polimento. Um kit completo de polimento e espelhamento de metais Pro será executado em 3 etapas. Disco de polimento rosa resinado e ventilado com a pedra verde para a gente fazer a primeira etapa, para tirar todas as marquinhas da lixa. A segunda etapa é disco de polimento branco com a pedra azul para refinar o processo de polimento, removendo as marcas geradas pelo esse disco rosa. E a terceira etapa, o polidor de metais líquido para a gente fazer a finalização, beleza? Vou deixar esse kit para você aqui abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Disco de polimento já posicionado na politriz, aí ele tem um adaptadorzinho que eu mesmo criei, tem vídeo no canal mostrando como faz. Eu distribuo os abrasivos da pedra de polir de forma uniforme no disco de polimento e venho executando o processo. Se liga aí como eu faço esse polimento.
fazendo esse polimento da esquerda para a direita, o sentido da máquina de rotação é sentido horário. Ou seja, fazer o polimento próximo ao furinho de ventilação do lado esquerdo é favorável. Agora, próximo, lado direito pegou nessa quina, é isso que acontece. Mas eu tenho a solução perfeita para você. Para tu executar um polimento com segurança, um trabalho perfeito, sem tomar esse tranco aí da máquina. Quer saber como? Antes de te mostrar, já se inscreva aí no canal e deixa o like, rapaziada. Isso aí é muito importante. Lá vai a dica, hein? Você vai inverter o lado do polimento. Tu vai fazer o polimento no sentido oposto. Dessa forma, tu não vai tomar o tranco, fechou? Então você pode fazer o polimento da esquerda para a direita até na metade dessa área que a gente escolheu para trabalhar. E depois, para não tomar o tranco, fazer da direita para a esquerda e encontrar no meio da peça. Fechou? And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Volta e meia, quando dá excesso de produto no disco de polimento, é assim que fica. E daí, rapaziada, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de massa de polir, passo apenas ali onde está o excesso de massa, com uma estopinha mesmo 100% algodão, viro o lado dela, tiro o excesso e depois eu faço a limpeza do disco de polimento. E essa limpeza é feita a seco, totalmente a seco, rapaziada, e alguma superfície áspera, beleza? Para tirar todo o excesso de produto e daí sim retomar o processo de polimento. Sempre é importante a gente estar limpando a peça para remover todo o excesso de produto que está em cima da superfície do alumínio, para você não ter que toda hora ter o retrabalho de ficar tirando excesso de produto, aqueles pontinhos pretos que dá na superfície do alumínio. Então tu tá fazendo o processo de polimento, percebeu que tá ficando com excesso de produto, já faz essa limpeza, facilita bastante o trabalho. Essa limpeza também cai super bem quando a gente está fazendo a transição das etapas, da primeira etapa de corte para a segunda. É importante a gente fazer a limpeza da peça para não ficar misturando os abrasivos, porque é diferente. Os abrasivos da pedra verde polir é um abrasivo um pouco mais agressivo, que é justamente para a gente remover as marcas da lixa. Daí o da pedra azul, ele é um pouco menos agressivo. Assim a gente aumenta o poder de acabamento. Essa roda ainda está com tinta. Eu passei um pouco de removedor pastoso para ver se tira o máximo de produto possível para daí sim iniciar o processo de lixamento nela. Tá percebendo que já tá arrancando um pouquinho da tinta. Agora a roda do lado esquerdo, eu já fiz a primeira etapa de polimento, que é a etapa de corte, diz polimento rosa e pedra verde. Já removi as marcas da lixa e já veio o espelhamento, hein? Ainda falta o refino, rapaziada, que é a boina branca e pedra azul, e o lustro, que é o polidor de metais líquido. Olha só o nível de brilho e espelhamento que a gente conseguiu apenas fazendo esse lixamento e depois a primeira etapa de polimento. Agora eu vou seguir exatamente o mesmo processo na outra roda dianteira.
esse processo de lixamento eu utilizei apenas esses 2 adaptadores para politriz, beleza? Eles também servem na esmerilhadeira, fechou? Esse aí é um adaptador M14 5/8. M14 é a parte que vai conectar com a politriz e 5/8 é a parte que vai conectar com o suporte. Eu preciso trabalhar numa área menor e eu uso esse adaptador. A distância entre o suporte e a politriz fica bem mais perto, porque ele é um adaptador bem pequeno. Agora, quando eu preciso ter um espaçamento maior, eu uso esse adaptador M14 5/8 também, só que esse é de 15 centímetros. Daí o suporte, ele fica bem mais longe da politriz, algum lugar onde eu tenho pouco acesso, a bordinha da roda mesmo, como exemplo, esse aí já vai me atender super bem, beleza? É sempre bom você ter os dois, porque daí você consegue fazer qualquer tipo de trabalho independente das circunstâncias. Nesse caso, se eu estivesse usando aquele adaptador menor, não ia dar certo, por quê? Essa parte da frente da politriz ia ficar pegando ele na roda e eu não teria acesso. Daí esse maior já me auxilia por essa questão. Lembrando que todos esses produtos que eu estou utilizando eu vou deixar aqui para você abaixo na descrição do vídeo. Um trampo como esse, rapaziada, vai variar entre 150 a 300 reais, beleza? 150 é o mínimo e 300 reais é o máximo que a gente pode cobrar por cada roda. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. Agora já iniciando o processo de lixamento na roda traseira. A roda traseira, por baixo de toda aquela tinta e por baixo de toda aquela massa, estava com bastante risco profundo. E o que eu tive que fazer? Eu tive que usar uma lixa ainda mais agressiva do que a 80. Eu usei uma lixa de granulação 34 apenas nos lugares onde eu tinha um risco mais fundo. Depois eu refinei com a granulação 80 e depois de ter lixado a roda inteira com 80, eu passei para a granulação 100. 150, 220, 320, 400, 600 e 800, beleza? Eu consegui, através desse processo de lixamento, remover todos esses riscos, por mais que tinham alguns bem fundos, eu consegui tirar tudo no processo de lixamento, beleza? Tirando o mínimo de material possível, apenas o necessário para a gente tirar essas imperfeições e deixar a roda 0,0.
depois de ter feito as outras etapas do polimento e a finalização, esse foi o resultado. Espero que tenham gostado do vídeo hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!